Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora, né, que vocês estão assistindo esse vídeo. Espero que todos estejam bem na medida do possível, né, nessa situação aí que completamente atípica, né? Esse semestre também novamente vai ser um semestre completamente atípico, mas que esperamos em breve passe, né, para que as atividades voltem realmente ao normal, né? Não tem como, infelizmente não tem solução mágica, né? Não tem nada que possa fazer com que o semestre seja igual como seria se a gente tivesse com as atividades presenciais. Então a gente está fazendo, né, esse semestre alternativo, como foi no semestre passado. E nesse semestre, então, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de jornalismo, mercado de trabalho e empreendedorismo, né? Na verdade, essa é uma disciplina que eu nunca trabalhei, né? Então, foi uma solicitação feita, né, pelos formandos, né, para que fosse oferecida. E eu acabei sendo designado então para ministrar essa disciplina para vocês, né, para vocês poderem avançar no curso, enfim, se formarem aí a maioria de vocês. Então, também como eu sei que vocês estão, eu já postei, né, o plano de ensino no e-aula, né, no Moodle. Vocês talvez alguns já deram uma lida, mas hoje a gente vai ver então basicamente o plano de ensino e aí eu vou explicar como é que vai funcionar como é que vão funcionar as atividades nessa disciplina chamada de maneira geral de empreendedorismo, né? Jornalismo, mercado de trabalho e empreendedorismo. Então, como eu falei, eu postei aqui o plano de ensino e vocês podem ver, eu vou dar uma comentada rápida, não vou ler todo ele, vocês tem a cópia do plano, né? Então ali tem ementa, objetivos gerais específicos, conteúdo programático, etc. Bom, antes de mais nada, então eu vou explicar como que vão ser as nossas atividades no semestre, que eu tinha comentado bem rapidamente por e-mail, né? Por mensagem enviada pelo Cobalto. Eu vou adotar a mesma metodologia que eu utilizei no semestre passado com a turma do primeiro ano, né? Quando eu ministrei temas latino-americanos, era uma turma um pouco menor que a de vocês, mas funcionou bem, né? Funcionou bem, todo mundo conseguiu acompanhar e acho que para esse momento é um método que consegue fazer com que ninguém fique para trás ou saia prejudicado, enfim, né? Então eu vou postar sempre nas terças-feiras, as nossas aulas vão ser assíncronas, então a gente não vai ter encontros ao vivo, né? Porque, enfim, vocês são 40, quase 50, 45, 46, né? Nem todos têm uma conexão boa, nem todos têm o acesso na hora, enfim, que eu determinasse. Então, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Se quiserem que eu repasse um recado para a turma, eu posso repassar, né? Vocês podem fazer perguntas, eu respondo nos vídeos, enfim. Não tem como ser, né? Como ter a interação, eu também sinto falta, né, da interação de sala de aula. É muito melhor eu estar na sala de aula e vocês estarem lá perguntando e, né, a gente está dialogando. Mas no momento é o que é possível, né? Então, não é só vocês, eu também, né, sinto falta e gostaria muito mais de estar num encontro presencial ou, né, que todos, né, todo mundo tivesse disponibilidade, enfim, os recursos, né, se fossem oferecidos para que todos participassem, por exemplo, do encontro síncrono sem problemas de conexão, né, e de outras questões. Então, o melhor é que eu, né, na minha concepção, né, enquanto professor dessa disciplina, eu entendo que o melhor mesmo é a gente fazer, eu postando essas videoaulas, textos, material de apoio, complementar, enfim, e aí a gente vai levando a disciplina, são 12 semanas, o semestre também o número de semanas é reduzido, né, então também já né, começa por aí também, não tem, né, as 17 semanas, mas é o que está sendo possível, né, de se fazer. Então, eu vou postar sempre nas terças, né, essa é a primeira, mas aí são essa e mais 11, esse mais 11 vídeos, né, mas no último
digamos assim, para finalização, realização do exame, enfim. Então, na verdade, essa aqui também nem conta como conteúdo. Então, na verdade, vão ser 10 vídeos com conteúdo, vão ser vídeos mais curtos do que o de hoje, que hoje eu estou explicando como é que vai funcionar. Vão ser vídeos... Eu não vou estabelecer um tempo, né? Assim como eu fiz no semestre passado. Mas, assim por alto, eu vou tentar fazer vídeos não tão extensos. Vou tentar ficar entre 10, 15 minutos. No máximo 20 também, para não ficar muito pesado para vocês. Vocês têm as outras disciplinas, estão no último semestre, né? Então eu entendo, né, dessa fase que vocês estão no curso, né? Então, claro, vou comentar de maneira geral o tópico daquela aula e vou postar então textos de apoio, material complementar, textos e vídeos para vocês se aprofundarem mais nos tópicos, né? Então, depois, agora eu vou falar rapidamente do cronograma e depois aí eu passo para a parte das avaliações para finalizar então. Então o cronograma vocês têm ali na sequência, né? Começa hoje com essa introdução à disciplina, explicação das avaliações. Na semana que vem a gente começa a falar especificamente do conteúdo da disciplina. E aí eu vou publicar também na semana que vem, na próxima terça-feira, então o primeiro texto, que é um texto daí um pouco maior, né? Um pouco mais profundo, digamos assim, para vocês fazerem um resumo que vai ser uma das avaliações, né? Então, assim, outra coisa em relação aos vídeos, eu vou postar na terça. Eu comentei rapidamente no e-mail, mas vocês podem assistir no dia que vocês quiserem, no horário que vocês quiserem, né? Ficar melhor, mais conveniente, enfim, que vocês estejam mais tranquilos. Então, você tem até a outra terça, né? Até a terça da semana seguinte para assistir a esse vídeo. Então, na semana do dia 20 segue conteúdo, né? Vai indo até a semana lá do dia 10 de novembro, que daí vai ser a entrega desse resumo desse primeiro texto, né? Depois, mais para baixo, tem as normas desse resumo. E aí eu vou publicar um segundo texto, né? Que vai ser diferente desses textinhos semanais. Semanalmente eu vou botar textos um pouquinho mais curtos, mais, às vezes, alguma matéria de revista, né? Tem a revista Imprensa, que seguidamente publica reportagens e matérias sobre o tema, que é o tema da nossa disciplina, né? Mercado de trabalho, empreendedorismo no jornalismo. Então vão ser textos mais curtos e mais fáceis de serem lidos, né? E que vocês vão ler mais rapidamente. E aí eu vou publicar esse segundo texto, que vai ser o segundo resumo, que vocês vão entregar só lá no dia 8 de dezembro. A minha ideia para vocês aí até que estão, né, finalizando o curso é então realizar o exame no dia 22 de dezembro, pela semana pelo calendário da UFPEL seria em janeiro. A gente vai terminar, né, o conteúdo, a gente faz uma finalização ali no dia 22 e eventualmente se alguém tiver o exame, né, a gente faz no dia 22. Mas a gente tem também uma semana em janeiro, né, se for preciso. Mas, de maneira geral, então, é isso. O cronograma, ali vocês têm os tópicos, né? Que é o que está na ementa da disciplina, do curso, né? Eu tenho que seguir esses conteúdos aqui. Como eu falei, a professora da disciplina é a professora Marisley, mas ela está com outras disciplinas, né? Eu também tenho mais disciplinas e orientação além dessa, né? Então a gente vai seguindo aqui o que está na ementa e vocês podem também tirando dúvidas. Eventualmente, se tiver alguma dúvida ou vocês queiram alguma sugestão mais aprofundada que não esteja ao meu alcance, eu posso conversar com a professora Marisley, então, para, né, responder, enfim, para repassar mais materiais para vocês. Eu sei que tem a questão aqui no final, depois eu vou comentar, tem a questão de que a gente está nesse período de pandemia, a biblioteca está fechada, né? Então também eu não posso exigir de vocês que comprem, né, por exemplo, os livros que estão na bibliografia. Então a gente vai trabalhar muito com outros materiais, como eu falei, com reportagens da revista Imprensa, de outras revistas, de sites e alguns artigos acadêmicos sobre o tema. E algum outro capítulo de livro que esteja disponível gratuitamente na internet em PDF.
mas aí eu vou, ao longo do semestre, conforme o tema da aula, eu vou repassando, e aí eu posto lá no e-aula, eu posto o vídeo, né? Eu posto esse vídeo, posto, quando tiver textos, o texto separado, mas vai ficar todos eles no dia, né? No dia da aula numerada, né? Vai começar na aula 1, aula 2, aula 3, né? Vai estar lá disponível para vocês. E para vocês consultarem quando vocês acharem melhor. Então, a avaliação, avaliação é um sistema simples, né? Vão ser 3 avaliações. A avaliação 1 e 2 são esses resumos de textos que eu comentei já com vocês, que tem as datas ali no cronograma. Cada um vale 5, soma, fecha uma nota. A outra nota é a avaliação 3, que é o seguinte: a gente vai ter 10 aulas teóricas, né? Isso vai servir tanto para essa avaliação 3 quanto para controle de presença, né? Então vocês vão semanalmente me mandar, tá ali no item 6.1 para avaliação 3, são textos semanais curtos, é de 10 a 20 linhas, é só colocando os tópicos, e se vocês quiserem botar um comentário breve, pessoal, podem colocar. Então é de 10 a 20 linhas, é algo que vocês, né, conseguem fazer de maneira bem tranquila, é só assistir o vídeo, né, apresenta ali, coloca ali 2, 3 tópicos que vocês julgaram mais interessantes, podem comentar, apresentar um exemplo, né, no caso, eventualmente eu vou... a cada aula eu vou postar o material, eu vou postar o vídeo, mas também vou postar sempre um texto que dá conta daquele conteúdo, né? Então vocês podem ver o vídeo, ler o texto, e aí vocês fazem esse resuminho de 10 a 20 linhas. Como eu falei, esses textos semanais vão ser textos mais breves, enquanto que os textos para as avaliações vão ser daí um pouco mais extensos, né? Então é algo que, assim, funcionou no semestre anterior em temas latino-americanos super bem. Eu só peço, eu não vou, digamos assim, vocês têm de uma terça até a outra, né, para enviar. Claro que eventualmente, se vocês atrasarem, não, né, estavam com TCC, muitos trabalhos, etc, atrasou 3 dias, não tem problema, né. Eu só peço para vocês, para ficar bom para todo mundo, que vocês não deixem acumular, né, não... Lá pela 5ª semana mandam 5 resumos, né? Eu até vou considerar, né? Apesar do atraso, mas eu peço, né, porque senão vai acumular material para eu ler também, e aí vai atrasar daqui a pouco a divulgação das notas de vocês. Podem mandar, não tem problema, mas aí, né, eu peço para que, na medida do possível, vocês sempre tentem manter, né, sempre enviar o texto dentro da semana que a gente tiver em aula. Em temas latino-americanos, às vezes, uma pessoa deixou, né, na semana 3 lá não conseguiu mandar. Aí me perguntava, eu posso mandar, estava lá na 8ª semana, eu posso mandar o da semana 3? Não, pode mandar, sem problemas, mas eu sempre peço para que, na medida do possível, vocês também tentem sempre respeitar essa semana, né, a semana que a gente estiver tratando daquele conteúdo, que vocês mandem entre uma terça e outra, né, sempre que for possível, né, eu peço, porque vocês são 45, 46 alunos, então vão ser 45, 46 textos para eu ler por semana, mas geralmente assim, são textos curtos, na medida em que vocês mandam, eu já baixo no meu computador, já leio e já retorno para vocês. Na hora que eu abro, eu já confirmo o recebimento, e eu vou, né, na medida que eu vou recebendo, eu já vou lendo, né, para não acumular também para mim. Então, para avaliação 1, esses outros textos também não vão ser resumos muito extensos, são 2 resumos, 2 textos dissertativos de 20 a 30 linhas, né, apresentando os principais tópicos do material indicado, podendo conter comentários. O pessoal até da disciplina anterior reclamou, entre aspas, né, que era pouco espaço, né, para desenvolver os conteúdos, né, então, claro, às vezes vocês querem falar um monte de coisa, né, às vezes é um texto interessante, ou enfim, vocês têm experiência naquilo que está sendo indicado naquele assunto, vocês querem contar mais, né. Então, só que, como eu falei, vocês são 45, tem mais outras disciplinas, mais TCC,
Então, eu tive que fazer esse limite, né, de número de linhas, porque senão eu mesmo, né, não vou conseguir cumprir daí o prazo, porque, né, vocês vão entregar o segundo texto lá no final do semestre. Então, senão eu mesmo não vou conseguir cumprir o prazo de ler todos os textos de maneira adequada e avaliá-los, né, dentro do prazo. Então, de 20 a 30 linhas, dá para vocês apresentarem os principais tópicos, não é, digamos assim, em ordem, na ordem em que está escrito os assuntos e descrevendo os assuntos que já está no texto, é mais mesmo vocês apresentarem tópicos e dizerem o que julgam mais importante, enfim, podem também colocar até posições e opiniões pessoais de vocês, claro, relacionando com o texto, né? Então são 3 avaliações sem mistério, né? Então tem ali os critérios, eu coloquei ali partindo do ponto de vista do resumo que vale 10, mas no caso dos que valem 5, esse critério é dividido por 2, então, né? Então respeito às normas indicadas, 1 ponto, porque assim, às vezes o pessoal não manda justificado, daí o seu desconto, aí descontou 1 ponto só por causa disso, né? Então já é para ir sabendo que se não fizer vai ter descontado, tá aqui nas normas, né? Então essas normas padrões assim, Times New Roman ou Arial, né? Espaço 1,5, fonte tamanho 12, justificado, não tem problema. Caso meu editor de texto não tenha essas fontes, enfim, não justifica ou desconfigura quando eu salvo, só coloca uma observação no e-mail, né? Só informa, não está justificado porque meu editor, né, desconfigura cada vez que eu salvo, já eu sei que acontece às vezes, né? Não tem problema. Mas correção gramatical também vale 1 ponto, né? Vocês já estão se formando, então também é um ponto que é interessante. O título, né? Às vezes a pessoa não põe título, né? Então, assim, eu não vou avaliar o título, tá bom, tá ruim, né? Mas tem que ter o título. Então, se não tiver o título, vai ser descontado 1 ponto. Texto do tamanho proposto, ficar ali entre as 20 e 30 linhas ou entre as 10 e 20 nos resumos semanais. 2 pontos, e a abordagem do tema é a metade da nota, daí 5 pontos. Então, de maneira geral, são esses os critérios, como eu falei, né? Eventualmente aconteceu assim, até em temas latinos, o sujeito mandou, claro que é a turma do primeiro ano também, né? Então vocês estão mais avançados, mas o sujeito mandou o texto sem título, eu botava, faltou o título, se quiser me mandar um novo arquivo com um título, eu aceito, né? Pode mandar. E não tem problema. Então, claro, se eu ver na hora que eu baixar ali, eu posso até colocar, não está justificado, né? O espaçamento está simples, não está um e-mail. Pode me reenviar aí no arquivo que eu vou avaliar o último arquivo que tu me enviar. Então, coisas assim que acontecem, né? Mas só para ficar, como vocês estão no último semestre, estão em fase já de TCC, ou mesmo quem não está no último já está da metade para o final, né? Então, essa altura, né, você tem que ter essa clareza, né, de fazer né, de observar essas normas, né? Em relação à bibliografia, eu comentei com vocês, então tem alguns livros que eu tenho aqui, mas que na medida que a gente for indo eu vou apresentando, né? Mas como eu falei, se eu der algum texto desses livros que eu tenho aqui, por exemplo, e que não tenha disponível na internet gratuitamente, eu vou escanear e vou postar o arquivo com os textos para vocês, né? Eu não vou exigir de vocês nenhum texto que vocês não tenham acesso, né? Acesso gratuito, né? Como a nossa biblioteca está fechada, enfim, muitos de vocês também nem estão aqui em Pelotas, né? Estão nas suas cidades, então eu vou sempre disponibilizar os textos para você. Se for um texto de algum livro que está disponível gratuitamente na internet, eu vou postar o link, né? Ou se não, eu vou mandar o texto escaneado. Ou aqui, por exemplo, na revista Imprensa, que eu comentei que tem bastante material, é conteúdo para assinante, mas aí eu vou escanear, vou printar, né, a página e vou mandar para vocês. Tem muito material bom, porque, né, assinante tem acesso a todo o acervo, né,
dos mais de 30 anos de revista e imprensa, e sempre eles fazem matérias dando números, por exemplo, de jornalistas em redações, quantas mulheres, quantos homens, e por aí adiante. Então, salários, questões de salário, enfim. Seguidamente eles fazem matérias com esses tópicos aqui que nos interessam e também relacionado ao empreendedorismo. Observatório Imprensa é outro site que vocês também podem checar. E eu botei aqui também o site do Sebrae, né, que é uma entidade importante aí para a questão do empreendedorismo. Eventualmente, então, conforme o tema da disciplina, eu vou colocando, eu posto a aula e posto junto o material. Então, no dia 13, semana que vem, eu posto o texto para primeira avaliação, para vocês fazerem o resumo da primeira avaliação, que vocês vão entregar no dia 10 de novembro. E que no dia 10 de novembro eu posto o texto para a segunda avaliação, que daí vocês vão entregar lá em 8 de dezembro, né? Então são essas duas notas e mais os resuminhos semanais de 10 a 20 linhas, cada um valendo um ponto, fecha aí as 3 notas que tem a média, as médias de vocês. O pessoal pergunta em relação a número de faltas, quantas faltas eu posso ter, etc. Aí tem que fazer o cálculo proporcional às 12 semanas, né? Mas eu digo assim, como eu falei, vocês podem, lá na 11ª semana, daqui a pouco ficou um atrasado lá da 5ª. Vocês podem mandar, então não tem porquê. No semestre passado, todos os alunos me enviaram todos os resumos sem problema. Então eu acredito que não vai ter problema também. Então, né, esse momento é de exceção, então também estou sendo bem flexível quanto a prazos de entrega, etc. Né? E então eu entendo também que vocês, além disso, muitos estão em estágio, TCC, etc. Né? Mas é tudo questão de mandar e-mail, perguntar, avisar, né? Não consegui mandar o da semana passada, né? Tô mandando agora, né? Então, claro, ficando dentro do calendário acadêmico, dentro do prazo para eu postar as notas, eu vou estar recebendo, né? Então, só não tentem não atrasar, até para não acumular para vocês. E como vão ser vídeos curtos e textos curtos, vocês podem aí se organizar para, né, um dia da semana tirar uma horinha, que seria o que vocês teriam que igual tá indo na universidade, né? Então, vocês fazem tudo, vem o vídeo curto, leem o texto curto e fazem um resumo, né, no horário que seria o horário de vocês estarem na aula. Então não tem nenhum segredo e nada de muito difícil para vocês. Então seria isso, essa é a nosso primeiro vídeo aula, mais explicando então como é que vai funcionar a disciplina. E como eu falei, quem tem mais interesse no tema e daqui a pouco quiser um material mais aprofundado, pode até, inclusive, contatar diretamente a professora Marisley, que eu tenho certeza que ela vai responder vocês, ou se não, pergunta para mim, e se eu não tiver ao meu alcance, ou não tiver o material daqui a pouco, eu repasso para ela também. Então, né, esse é o nosso plano de ensino da disciplina. Qualquer pergunta também não hesitem, né, em me procurar e perguntar e tirar dúvidas e enfim. Só a questão, claro, vocês podem fazer sugestões, óbvio, sou aberto a receber sugestões, mas vocês são 45, 46 alunos, então também não tem como, né, se achar uma metodologia que satisfaça, né, os interesses de todos. Eu procurei fazer algo que garanta pelo menos o acesso para todos os que estão matriculados, que, né, como eu falei, podem assistir aos vídeos no horário que for mais conveniente. E daqui a pouco, a internet está ruim num dia, acontece aqui também, né? Eu falo por mim mesmo, né? Tem dias que está impossível a internet, então também não adianta eu querer marcar encontro síncrono e daqui a pouco eu mesmo não vou conseguir dar conta, né? Então, dessa maneira fica garantido aí que vocês vão ter o acesso. E, enfim, vamos mantendo o contato, e sempre que vocês tiverem alguma dúvida, enfim, vocês também podem me escrever, tá bom? Essa é a primeira videoaula, nessa primeira terça-feira, e na semana que vem, então, a gente está postando aí a segunda já com
sendo a primeira que vai abordar especificamente o conteúdo da disciplina, tá bom? Um abraço a todos e até a semana que vem.